Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Obrigado por retornarem conosco nessa segunda parte do evento, essa segunda metade que será tão brilhante, tão acolhedora, tão enriquecedora quanto foi a primeira. Nós estamos no primeiro simpósio paranaense sobre doenças oculares raras. Essa iniciativa, ela deriva de duas leis que nós conseguimos, enquanto associação, trazer para discussões aqui em Maringá, aqui no Paraná, que vale muito a pena relembrarmos, que é a Lei Municipal 11.627, de 18 de abril de 2023, e a Lei Estadual 21.527, de 19 de julho de 2023. Peço por gentileza que os alunos presentes, sobretudo, leiam sobre essa lei e reflitam, porque ela é fruto de uma luta, fruto de um ativismo, fruto de uma coletividade no qual nós, enquanto associação, tivemos a felicidade de encabeçar essa discussão e também a escrita dessas duas leis. Essas leis estão sendo replicadas em outros estados brasileiros e também em São Paulo, na cidade de onde eu venho, né? Venho de São Paulo para visitar aqui vocês. E em São Paulo nós temos 2 projetos de leis com praticamente a íntegra do mesmo conteúdo. Porque o que nós desejamos é que se replique, que seja replicada em todo o Brasil a mesma linguagem, a mesma criação de conhecimento sobre as doenças mitocondriais, sobre as doenças raras da visão, para que facilite, inclusive, a elaboração e a base das políticas públicas, para que possamos finalmente chegar em um nível que as pessoas tenham igualdade de possibilidades de tratamento, de diagnóstico, de acolhimento e de respeito. Meu nome é Valéria Silvestre, eu sou uma mulher negra, uma mulher de cabelos vasos, cabelos crespos, tenho a felicidade de ser uma das cofundadoras da Associação Mitocom Brasil e uma das diretoras. A minha vertente dentro da diretoria é exatamente a construção das políticas públicas. Junto aqui comigo, que eu vou chamar aqui à frente, está o Pedro Mendes, que é o presidente da Associação Mitocom Brasil, e que eu vou pedir uma palavrinha para essa segunda metade, que nós estamos gravando esse vídeo e vamos subir posteriormente nas nossas redes sociais. Então, na primeira parte, está no YouTube, no nosso canal do YouTube, Mitocom Brasil. Se você está acessando esse vídeo nesse momento, saiba que tivemos uma manhã extremamente enriquecedora e que compõe esse vídeo para formar o total deste evento aqui em Maringá. Essa primeira parte, Pedro, por favor, faça um apanhado geral, né, de uma forma bem sucinta, porque nós temos 2 palestrantes aqui na parte da tarde e depois uma roda de conversa para que todos os alunos aqui presentes, as pessoas trabalhadoras do município, da área da saúde, da educação, que trabalham com pessoa com deficiência, possam aí mergulhar no tema fazendo perguntas para os participantes, para os palestrantes de hoje. Obrigada, Pedro. Obrigada. Eu agradeço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? No período da manhã aqui, para a gente contextualizar e poder dar sequência, nós tivemos 2 palestras fantásticas, né, com a doutora Mariana Valensales e depois com a doutora Eliane Albuquerque. A primeira palestra abordou doenças oftalmológicas raras de uma forma bem específica, detalhada, muito técnica, né, de alguém que é uma expert no assunto, que tem muito conhecimento, tem um renome nacional. E depois a doutora Eliane, ela trouxe um contexto mais abrangente sobre genética humana e genética ocular. Então foram 2 falas que se complementaram, né, a parte mais específica e uma parte mais ampla, e trouxeram uma compreensão bem interessante a respeito desse tema. Interessante, inclusive, que pode ser compreendida para quem for assistir depois também pelo YouTube, até para o público que não é da área da saúde, que nosso objetivo é que esse evento seja um evento realmente que alcance todos os públicos possíveis, né? Então, após a fala das 2, tivemos também aqui uma mesa de discussões, com perguntas aqui do público presente, perguntas do chat, de quem estava assistindo também pelo YouTube, e essas perguntas nos ajudaram a estabelecer um momento ali de debates bem enriquecedor, bem interessante também. Agora à tarde a gente vai ter mais 2 palestras, né, com o Dr. Haroldo Gavioli, que é doutor em enfermagem aqui pela UEM, com a Camila Chiari, que é assistente social lá da MIC, Associação dos Amigos
do Hospital da Criança de Maringá, fantástica também, tem um trabalho incrível. E agora à tarde a gente vai fazer com que esse evento seja ainda mais interdisciplinar, trazendo outras duas áreas da saúde, que não são áreas não médicas, né? A área da enfermagem e assistência social, que complementam, são todas complementares, todas fazem parte da rede de saúde e que vão mostrar a importância da expansão do assunto doença rara visual para todo profissional de saúde, seja ele médico ou não médico. Então acompanhe, vamos ficar atentos, vai valer a pena. E quem tiver a vontade, quem assistir vontade, faça perguntas, né, pelo nosso YouTube, e o público presente também aqui, claro, também vai chegar o momento de fazer perguntas, que vai ser a roda de conversas, o nosso último painel. Obrigado, bom evento a todos. Esqueci de fazer minha inscrição, fiz no início, vou fazer agora também para esse segundo momento. Então, eu sou um homem branco, cabelo castanho, olhos castanhos, eu uso barba. Hoje estou usando um terno cinza escuro, chumbo, uma camisa branca e uma gravata azul claro, sapatos pretos, 1,80 m de altura. Muito obrigado e vamos curtir aqui o evento. Obrigada, Pedro, pelas palavras e pelo resumo da manhã. Neste momento, chamamos aqui à frente o doutor Haroldo Gavioli, que é doutor em enfermagem pela UEM, é enfermeiro estatístico e com experiência em assistência, ensino e pesquisa. Atua no Hospital Universitário Regional de Maringá, essa casa que nós estamos e que cedeu para nós o auditório. Muito obrigada a todos vocês que nos acolheram. E o foco do trabalho dele e dessa palestra é o cuidado neurointensivo e emergências, integrando ensino e inovação ao cuidado da saúde. Professor, doutor, muito obrigada por estar conosco, por aceitar o nosso convite para essa palestra, para esse dia brilhante e engrandecedor. Fique à vontade e no momento que estiver próximo a encerrar, eu sinalizo para o senhor ali da plateia, tá bem? Muito obrigada. Se quiser complementar o seu currículo, por favor, que eu sei que tem muito mais coisa no currículo, isso aqui era só um resumo. Vamos aplaudir. Boa tarde a todos, eu sou o Haroldo, eu sou um rapaz branco, de cabelo castanho, sou um pouco calvo, tenho olhos claros e eu sou enfermeiro aqui do Hospital Universitário Regional de Maringá. No momento, eu participo do Núcleo de Educação Permanente e de vez em quando a gente faz o papel de media training, né? Não? Você foi. E eu fui convidado pelo Pedro, né? A gente se conheceu no seminário de doenças raras. Oi? Não, tá assim. A gente se conheceu no seminário de doenças raras e aí eu me coloquei à disposição, né, para estar participando junto com eles. E hoje nós estamos aqui. Tudo bem. E o Pedro me falou que ele queria, né, que a nossa fala ela fosse direcionada ao fato de como o enfermeiro pode auxiliar, né, ajudar no cuidado das pessoas que são portadoras de transtornos ou de alterações visuais raros, né? E não é meu lugar de fala, eu sou enfermeiro da parte mais intensiva e agora estou na educação permanente, e aí eu me pus a estudar um pouco, tá? E eu primeiro, antes de tudo, eu queria contar uma história para vocês. Eu tenho 2 filhas e a minha mais nova, a Laura, quando ela entrou na escola, eu fui convidado a participar, né, de uma reunião com a professora, porque a professora disse que minha filha escrevia muito mal. A letra dela era muito feia, mas era feia mesmo. A minha é até hoje. E aí, eu desdenhei, né? A professora falou, será que essa menina não tem problema de visão? Tá? E aí, eu falei, olha, professora, eu nunca percebi nenhum tipo de alteração. No entanto, já que a senhora, né, tocou teu coração,
eu vou levar ela no oftalmo. E levei a Laura no oftalmo aos 6 anos de idade. 6 para 7, ela estava no primeiro ano, 7 anos de idade. E o médico dilatou as pupilinhas dela e aí ele foi focalizar os olhos dela e minha filha fazia um movimento estranho. E nós descobrimos que a Laura tinha quase 4 graus de astigmatismo. Ela viveu 7 anos enxergando muito mal, né? Porque quem tem astigmatismo sabe como que é a dificuldade disso. E o médico falou, e quem mais da família tem? Porque essa alteração ela costuma ter um lado genético bastante importante. E, por conta disso, eu resolvi procurar o médico também e fazer um exame. E eu descobri que eu tinha também quase 4 graus de astigmatismo. Eu fiquei, isso aconteceu quando minha filha tinha 6 anos, eu tinha quase 40 anos quando eu descobri que eu era portador de um transtorno que muito provavelmente eu herdei dos meus pais, mas que eu cheguei a viver até os 40 anos sem perceber que eu tinha. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas que portam alguma alteração visual que é limítrofe, que não causa uma alteração visual total, ela não percebe que ela porta uma condição, né, de saúde nos olhos, e aí ela simplesmente se adapta a um mundo, né, diferente. E eu fui pesquisar e todas as minhas fotos eu saía fazendo esse movimento aqui, porque eu tenho uma certa fotofobia, a luz muito forte me incomoda por conta do astigmatismo, e aí que eu fui entender o porquê que às vezes eu fazia essa força para eu conseguir ler. E eu achava que tudo era normal, tá? Então, pessoal, atualmente, né, existem no mundo reconhecidas aproximadamente 900 doenças raras que afetam os olhos, né, e que demandam cuidado especializado. Tá? Eu trouxe aqui esse quadro que mostra uma pintura da Florence Nightingale. Aqui ela trabalhava num hospital numa região que hoje se encontra em guerra, que é a região da Crimeia, lá na Ucrânia, né, eles estão guerreando. Essa moça, ela é filha de uma família aristocrata inglesa e ela pede para o exército, né, para o rei da Inglaterra, para ela servir como enfermeira de campanha num hospital que ficava nessa região da Crimeia, certo? E ela se notabilizou porque antes de ser descoberta a transmissão direta, eles não conheciam ainda a existência das bactérias, ou seja, isso era no final da Idade Média, 1800 alguma coisa, 1700 alguma coisa. Essa moça, ela conseguiu fazer com que os hospitais reduzissem a mortalidade para uma taxa, né, bastante próxima do que a gente tem hoje, através do trabalho de limpeza, de organização, de higiene dentro do hospital. E essa moça, ela, vamos dizer assim, ela saía à noite utilizando uma lamparina e ela cuidava das pessoas à noite. Ela passava de leito em leito do hospital para verificar se as pessoas estavam bem, certo? Tá? Então, a maioria dessas pessoas eram soldados feridos na guerra. E ela foi notabilizada como a senhora da lamparina, a dama da lamparina. E ela, ao sair da guerra da Crimeia, quando ela parou de servir na guerra, ela foi para a Inglaterra e ela fundou a primeira escola de enfermagem do mundo, né? Então, eles conseguiram, né, ela conseguiu, junto com o exército de enfermeiras religiosas que acompanhavam ela, a mudar a epidemiologia hospitalar na época pré-antibiótico, na época em que não se conhecia que as doenças eram transmitidas por contato direto, certo? As gangrenas, as doenças que ocorriam, né? Ela conseguiu, antes da anestesia até. Então, essa moça ela se notabilizou. E o símbolo da enfermagem, pessoal, é uma lamparina, tá? Que é essa questão de você estar cuidando das pessoas, de você estar iluminando. Por isso que eu chamei o cuidado além da visão. Porque às vezes a gente vai ter que cuidar mesmo no escuro, tá? E essas doenças raras, né? Elas atacam
atacam, né, as estruturas essenciais, como a retina, a íris e a mácula. Elas impactam por causar deficiência visual em diversos países, certo? Geralmente são doenças genéticas, né? O diagnóstico, por serem doenças raras, é um desafio, porque os sintomas iniciais são muito sutis e, às vezes, a criança cresce e se desenvolve, como a minha filha, que só fomos descobrir porque nós tivemos uma professora que desconfiou, né? E alguns exemplos seria a retinose pigmentar, a síndrome de Stargardt, a síndrome de Usher, a aniridia e a neuropatia óptica de Leber, que a gente conhece até algumas pessoas que possuem essa doença, tá? Acho que o Pedro Pedro porta essa condição rara, certo? E quais são os desafios para a gente da área da saúde cuidar dessas pessoas, né? Conscientização é limitada, porque nós temos pouco conhecimento entre os profissionais da saúde. Por exemplo, nós não temos na nossa grade curricular de enfermagem, e eu acredito que de outras áreas também não, uma disciplina específica de doenças raras. Então, a gente acaba, né, a gente acaba tendo problemas e a gente acaba atendendo tardiamente algumas pessoas por conta disso, tá? Os recursos, eles são escassos, né? Nós temos financiamento limitado para pesquisas essenciais nessa área por conta do pequeno número de pessoas que portam essa condição, né? Se eu estiver errado, me corrijam, mas uma doença rara é uma doença em que nós temos menos de 100 casos para 100 mil habitantes. É isso, Pedro? 65. Um a cada 65 mil pessoas. Tá? A pesquisa clínica apresenta um número reduzido de casos para estudos abrangentes, então nós temos poucas pessoas que portam essas condições no geral, né? Então, para pesquisar essas pessoas, elas são geralmente descritas como estudos de caso, né? E a progressão da doença geralmente tem uma trajetória que é frequentemente progressiva dessa condição, em que, quando descoberta e tratada, ela já está numa situação avançada, e isso causa um impacto psicossocial bastante importante. Tem um efeito significativo nos pacientes e nas famílias desses pacientes. Tá? Qual que é a responsabilidade ética do enfermeiro com relação, né, ao cuidado dessas pessoas? Inicialmente, nós precisamos de nos atualizar constantemente. Tá? É um dever profissional buscar conhecimentos atualizados sobre condições raras. Isso muitas vezes não acontece, como eu falei para vocês. A gente, quando encontra uma doença rara, ele se torna um estudo de caso, certo? E durante a faculdade a gente não tem especificamente uma disciplina dessa área, tá? A confidencialidade do paciente, né? A gente tem que tomar cuidado para não transformar o paciente num estereótipo de doença, aquele paciente, tá bom? A abordagem, ela necessita ser humanizada. Nós precisamos nos comprometer com um atendimento personalizado que respeite a individualidade. Tratar os iguais, né, como diferentes, tá? E a promoção da autonomia desse paciente, incentivo à tomada de decisão informada e participação ativa no tratamento. Uma coisa que o Pedro já me informou, mas é que o paciente, ele chega num estadio que ele diz, olha, eu não vou mais atrás porque, primeiro, que é difícil encontrar um profissional que aceita cuidar de mim, né? Segundo, eu já tive uma perda visual muito grande, então, para que eu vou continuar o meu tratamento, tá? Quais seriam, então, os conhecimentos que a equipe de saúde, e aqui eu me coloco, né, a equipe de enfermagem precisa ter para cuidar de um paciente que porta uma condição rara? O conhecimento técnico, né, ter domínio sobre as manifestações clínicas e possíveis complicações dessas doenças, uma comunicação adaptada. O José ali, ele acabou de me perguntar por que as pessoas estão se descrevendo, né? Certo? Então a gente percebe assim que nós estamos conversando com
com um público especial, e essas pessoas têm uma baixa visão, então eu preciso me descrever. A autodescrição, ela passa a ser uma coisa que, né, a gente precisa fazer. Então nós precisamos de adaptar a nossa comunicação para as necessidades específicas das pessoas, tá? A gente precisa de fazer uma avaliação 360, né? Capacidade de avaliar aspectos físicos, emocionais e sociais desse paciente. A gente não pode avaliá-lo somente pela questão da doença dele. Nós temos uma pessoa, essa pessoa mora em algum lugar, esse lugar dispõe de qual recurso para cuidar dessa pessoa, então nós temos uma coisa que a gente chama de clínica ampliada, né? A coordenação da equipe, geralmente o enfermeiro, dentro da atenção básica, ele é o coordenador de equipe, né? Pelo menos o coordenador da equipe de enfermagem. E ele vai ter que fazer uma articulação efetiva com os outros profissionais de diferentes especialidades para estar atrás de encaminhar esse paciente para o melhor tratamento que a gente pode oferecer. Tá? Não existe uma especialização, né, de enfermagem específica para problemas oftalmológicos, mas a gente está cuidando de pessoas, sempre de pessoas. Tá? Eu coloquei aqui, né, e eu vou resgatar alguns conceitos da Regina Valdo, que é uma enfermeira no Brasil, que ela é uma estudiosa sobre o cuidado humano, e que ela fala assim que o papel principal do enfermeiro são três aspectos principais, né? Que é o advocate, o advocacy, tá? O empowerment, né? Que é dar poder para as pessoas, e o accountability, certo? Então, como que eu posso empoderar esse paciente que está cansado, que já foi de médico em médico, que não conseguiu um diagnóstico correto, que evoluiu para uma doença que se agravou, né? E como é que eu posso empoderar esse paciente? Eu posso prestar cuidados educacionais para esse paciente, que hoje em dia é uma coisa que está bastante na moda, que é o literacy, né? Que é a alfabetização em saúde desse paciente. Então, eu preciso alfabetizar essa pessoa em saúde. Vou pegar uma pessoa que, como eu falei para vocês, é uma pessoa que tem uma história, que mora num lugar, de uma comunidade, né? Como é que eu vou dar uma alfabetização em saúde para essa pessoa? Então, eu vou precisar alfabetizar essa pessoa em saúde. Eu vou ensinar o autocuidado. Eu vou ensinar essa pessoa a desenvolver habilidades para o manejo diário. Por exemplo, eu tenho uma doença em que eu tenho uma visão bastante limitada. Como que eu vou cuidar para que essa pessoa não sofra acidentes domésticos? Como é que eu vou fazer para essa pessoa, para ela ter um trabalho, para ela ter dignidade? Certo? Então, eu vou ter que trabalhar nessa parte. Eu também vou ter que ensinar essa pessoa a desenvolver estratégias compensatórias, né? Técnicas para superar essas limitações visuais e uma participação ativa, inclusão nas decisões terapêuticas. Então, o paciente deseja, a gente tem que respeitar o desejo desse paciente dentro daquilo que, respeitando a autonomia desse paciente. A advocacia do paciente, né, o advocacy, né, é a gente garantir que esse paciente tenha acesso ao serviço. Tá? A mobilização política, nós precisamos de engajamento para políticas públicas mais inclusivas das pessoas que portam condições raras. Navegação pelo sistema. Hoje em dia, né, nós estamos aqui no HU com a implantação do serviço de cuidado paliativo e nós estamos agora desenvolvendo o nosso enfermeiro navegador. Tá? O que seria o enfermeiro que navega? Como navegar, né? Então, nós temos um serviço especializado de saúde e a pessoa ficou na nossa UTI. Ao sair de alta da UTI, essa pessoa ela tem um prognóstico que ele vai ter, né, um tempo de vida bastante grande, mas ele não vai poder ficar um ano internado no hospital. Então, nós temos aqui na cidade uma rede que é o serviço ambulatorial, né? Eu não me lembro agora
agora, mas eu acho que é SADT, o Serviço de Atendimento Ambulatorial de Maringá. Nós precisamos de articular, para eu encaminhar esse paciente para a residência, para ele ser atendido pelo serviço de cuidado ambulatorial do município, eu vou ter que ter um enfermeiro que navega, né, bem dentro dessa rede. Tá? Então, nós vamos fazer essa navegação pelo sistema. Então, vocês podem contar com isso, que logo, muito em breve, nós vamos ter enfermeiros que vão ser enfermeiros do hospital, mas que vão trabalhar fazendo essa interlocução entre os pontos de atenção da rede de saúde, né? E principalmente entre a rede hospitalar e a rede ambulatorial, tá? Que é essa segunda parte aqui, que é a conexão com rede, integração com grupos de apoio, associação de pacientes, né? Que é isso que a gente está participando aqui hoje. A abordagem, pessoal, do paciente que porta condição rara visual principalmente, nós temos muito poucos especialistas nessas condições, até por conta do número baixo de pessoas que portam essas condições. Saiu. Esquecida. Então, nós precisamos de mais especialistas, né? De oftalmologistas, de geneticistas e de outros especialistas que se integram ao grupo, tá? Enfermeiros especialistas, né, em doenças visuais raras, tá? Ao aumentar o número de especialistas, a gente dá mais eficácia, a gente aumenta, né, na eficácia do tratamento com uma abordagem integrada e que melhora a qualidade de vida dessas pessoas. A colaboração dos enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais cria uma rede de cuidado completa, né? Em que o médico, né, que é a pessoa que diagnostica e que prescreve o tratamento dessa pessoa, mas ele não vai poder estar o tempo todo cuidando dessa pessoa, e essa pessoa necessita de um cuidado um pouco mais integrado, certo? Eu consegui, né, durante o meu estudo para a elaboração da aula, esse guarda-chuva, que é pela Associação de Doenças Raras da Irlanda, tá? Então, eles trabalham com padrões clínicos, né, com padrões, com guideline de prática, tá? Com centros de expertise, ou seja, nós temos um centro específico para atender as doenças raras, certo? Com a voz do paciente, né, que é importante a gente ouvir quais são as dificuldades que essas pessoas apresentam, com os caminhos do cuidado para a gente conseguir, então, desenvolver uma rede de atenção que a gente cria e aborda toda, vamos dizer assim, todo esse cuidado. No caso, aqui eles têm, né, uma referência europeia, uma rede de referência, e no Brasil, hoje em dia, eu acho que, Pedro, nós somos o primeiro do Brasil? Primeiro centro de referência para a primeira associação de referência para doenças oftalmológicas. Não, já tínhamos outras, mas são poucas. Uma das únicas. Menos poucas. Poucas, né? Temos também o grupo Retina Brasil. Retina. Retina Brasil, que é um grupo já antigo. Estou com o Brasil agora, chegou com esse polo também. Mas não temos mais do que isso. São poucas redes de referência, né? E aqui... Não consigo ver. O state of care, né? Desculpe, gente. Bom, isso vai melhorar a precocidade dos diagnósticos, né? Vai integrar esse cuidado a essas pessoas e vai melhorar os resultados de saúde dessas pessoas. Bom, cuidados específicos para condições raras, né? Diretamente para essas pessoas. Por exemplo, o paciente que possui retinose pigmentar, ele tem uma visão noturna comprometida. Então, a gente vai ajudar ele a promover, ajudar ele a se adaptar, né, para trabalhar
viver numa questão de baixa luminosidade, certo? A síndrome de Stargardt, perda progressiva da visão central. Então, o paciente perde a visão central, mas ele não tem a visão periférica por conta da lesão no nervo óptico, né? Técnica de preservação visual. O paciente ele vai ter que se adaptar a uma visão central diminuída. Na síndrome de Usher, né, o déficit visual e auditivo, ele costuma, a pessoa ela costuma ser atacada pelas duas condições, visual e auditivo. Então, nós precisamos de dar uma abordagem dupla sensorial. Essa pessoa, né, por exemplo, quando a pessoa ela tem um problema de audição e de fala, né, a gente ainda consegue desenvolver uma linguagem em Libras, mas e se essa pessoa tem um problema visual? Então, nós vamos ter que adaptar essa pessoa a um tipo diferente, né, que é essa abordagem dupla. E a niridia, né, uma alta sensibilidade à luz, então fazer o manejo da fotofobia desses pacientes. Hoje em dia nós temos tecnologias e inovações do cuidado, tá? Recursos ópticos e tecnologias assistivas estão transformando o cuidado, aplicativos adaptados para os pacientes que portam condições visuais, né? E a telesaúde, que amplia o acesso a especialista, tá? Então, hoje em dia, né, graças às consultas por telemedicina, por teleenfermagem, a gente consegue conversar com um especialista em outro país, em outra cidade, tá? O que facilita muito essa abordagem, né, haja vista que nós temos um número pequeno, reduzido, de especialistas nessas condições. A competência cultural, eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades, tá? Então, compreensão da identidade, reconhecimento da cultura própria da comunidade com deficiência visual. Aí, por exemplo, a autodescrição. Isso é, né, uma compreensão. E outras mais. Então, lugar de fala, né, para falar, talvez, né, a linguagem braille, o piso tátil, nós temos piso tátil. Então, várias coisas que vão respeitar essa cultura, né, essa identidade do paciente. Respeitar as diferenças, né? Valorização das diferentes estratégias de adaptação e enfrentamento. Eliminar preconceito, né? Certo? Combate ao estereótipo que prejudiquem a qualidade do cuidado e promoção da inclusão. Incentiva a participação social, além do ambiente clínico, né? Então, essa pessoa ela tem que ter direito a lazer, ela tem que ter direito a uma vida plena, né? Como todos nós, se adaptando a essa condição clínica deles. E como que o enfermeiro pode, então, atuar como um agente transformador, né? A coordenação do cuidado. Papel fundamental na integração das diferentes intervenções. Então, o enfermeiro ele vai participar como sendo advogado, é ele que vai estar lá na linha de frente, que vai encaminhar, que vai verificar, né, se o paciente está seguindo, tomando o remédio certinho, se ele está desenvolvendo todas as atividades, se ele está conseguindo ser atendido, tá? A gente vai servir de ponte e conexão, atuação como elo entre paciente, família e o sistema de saúde. Então, a gente vai ser esse ponto de frente, esse ponto de, vamos dizer assim, esse elo de ligação entre a rede. Avaliar o impacto na qualidade de vida, né? Qual o potencial para transformação positiva no bem-estar do paciente. E o tratamento, né, humanizado, tá? Compromisso com a dignidade e respeito no cuidado dessas pessoas. Bom, gente, a inspiração, então, como eu falei para vocês, vem da Vera Regina Waldo, né? Essa enfermeira aqui, ela contribui fundamentalmente com uma teoria do cuidado humanizado na enfermagem brasileira. Ela, né, junto com outros pesquisadores do cuidado, desenvolveram esses três aspectos, que seria o empoderamento da pessoa, a advocacia, né, e a gente, desculpa, eu estou com 54 anos e esqueci da última palavra. E a autonomia, tá? O nosso papel principal é o papel de educador, certo? Então, formação de geração de enfermeiros com foco na assistência integral e humanizada. E aqui, né, a gente volta a falar um pouquinho sobre a academia, a necessidade de inclusão, né, nas disciplinas da área da saúde, de atenção especial às pessoas que portam condições raras,
tá? E, né, a produção científica, né, uma extensa bibliografia que fundamenta a prática de cuidado centrada nas pessoas. Conheci a Vera Regina, junto, né, com a minha orientadora do mestrado e do doutorado, que foi a professora Magda, nossa saudosa Magda, né? E ela sempre falava muito que na saúde comunitária nós temos que trabalhar esses 3 aspectos da enfermagem para a gente conseguir sucesso na nossa atuação. Como se empoderar para cuidar das pessoas, né? Estudando publicações científicas, conhecendo diretrizes profissionais, certo? E nós temos a Associação de Enfermeiros especializados em doenças raras, tá? Eu coloquei aqui as obras da Vera Regina Waldo e recursos adicionais, tá, pessoal? Então, se você digita Heart Disease, você vai encontrar um monte de associação, pessoas com as mais diversas, né? Só de doença visual, de doenças raras, a gente tem mais de 900 doenças descritas. E são, né, poucos pacientes que portam essa condição. Conhecer essa condição, saber da existência dessa condição, facilita na atenção dessas pessoas. E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço e estou à disposição. Muito obrigada, professor e doutor. Nós realmente temos que passar a olhar, doutor Haroldo, de uma outra forma, perceber de uma outra forma a função do enfermeiro. Essa pessoa que está na ponta, que acolhe primeiro, muitas vezes, a acolher o paciente que chega. Pela manhã nós falamos em alguns momentos com relação a isso. E nos aproximarmos dessa categoria tem sido para nós extremamente enriquecedor, né? A sua presença aqui hoje, ela celebra, é uma coroa para esse trabalho que nós estamos fazendo realmente, né? Ela vem celebrar conosco de que você tem aqui em Maringá a possibilidade de abrir o que está sendo tratado aqui, de abrir o que está sendo comunicado aqui para os colegas enfermeiros, e diga a eles que nós reconhecemos o grande trabalho que vocês fazem. Eu tenho um tio enfermeiro, né? E as histórias, né, que ele traz para dentro da família são realmente de envolver-nos numa sensibilidade muito diferenciada. Obrigada por ter estado aqui conosco na palestra. Continue aqui, por favor, que logo teremos uma roda de conversa e aí vocês vão poder entrar com as perguntas. Por isso que nós não abrimos as perguntas agora, porque deixamos para um bate-papo um pouco mais intimista logo depois da próxima palestra. E a próxima palestrante que nós trazemos aqui hoje e que também abrilhanta especialmente o trabalho desse dia é a nossa querida Camila Chiari, Camila Chiari, que é assistente social, faz parte da Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Maringá, onde nós tivemos a felicidade de estarmos ontem com a inauguração da ala de doenças raras nesse hospital. Foi um momento extremamente especial, de muita sensibilidade, conhecer em primeira mão as instalações que vão receber o nosso público-alvo, né? As pessoas afetadas por uma doença rara, sobretudo a mitocon-FO, que tem um recorte nas doenças raras mitocondriais e doenças da visão, mas quando falamos de doenças raras, alguns eixos são comum entre as doenças, né? A dificuldade de diagnóstico, o acolhimento, o tratamento, né? A mobilidade que essa pessoa tem que fazer no seu dia a dia, às vezes para se deslocando de um ponto a outro até encontrar algum médico, encontrar algum hospital que possa auxiliá-la com respostas mais precisas. Então, somos extremamente solidários com todas as doenças raras, obviamente. Então, ontem nós tivemos lá no Hospital da Criança, prestigiando aí e sendo honrados, porque fomos convidados para um evento como esse, nós ficamos realmente muito felizes. Então, ela faz parte dessa associação, é graduada em Serviço Social pela Unicesumar, tem pós em Dependência Química pelo Instituto Dimensão
capacitação para gestores de comunidades terapêuticas pela FEBRACT. FEBRACT é tecnóloga em gestão de recursos humanos, também pela Unisuzimar, graduada em gestão de cooperativas pela Unifique que se pronuncia, Unifique, além de outros cursos complementares. Vou fazer o seguinte: essa mulher potente, tem um currículo muito bacana, um currículo extremamente motivador. Vou deixar que ela complemente, assim vocês já vão ouvindo a voz dela e percebendo essa simpatia aqui. Por favor, recebam com palmas, com todo carinho, essa pessoa incrível que eu conheci ontem. E a gente tem aquela sensação de amiga da vida toda. Ela. A palestra é sua, fique à vontade. Ao final da palestra, você também está convidada para fazer parte da roda de conversa, tá bem? Muito obrigada. Boa tarde. Vai ser uma discrepância. Seu nome? O Haroldo, né? Olha, vocês. Aí chega a Camila, assistente social. Eu sou meio ardida, mas eu vou dar uma acordada em vocês, tá bom? Então, boa tarde, muito obrigada por vocês estarem até aqui, e eu vou me apresentar e apresentar um pouquinho de quem eu sou. Eu escolhi esse tema como Olhar para a Vida, compreendendo os desafios no atendimento a pessoas e famílias com doenças oftalmológicas ou oculares raras. Muito obrigada. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou mediana, 1,59 m, cabelos claros, com luzes cacheadas. Eu estou com um conjunto marrom e uma sandália laranja. Então, para quem tem baixa visão, vai conseguir ver meus pés, hein? Eu brinquei com as meninas do elevador, falei, gente, vocês me desculpam, mas eu tenho um humor meio esquisito. Aí elas falaram, me segue no Instagram, porque eu também tenho, então nós estamos em casa. Vamos lá, meu nome é Camila Chiari, eu sou assistente social, hoje eu atuo em defesa diretamente dos direitos humanos e no combate às desigualdades sociais, independente se for criança, adulto, eu estou defendendo, sou defensora. E hoje eu atuo diretamente na AMIC, que está ligada ao trabalho e à luta com crianças e adolescentes. O meu lema de vida é: eu nasci para servir. E no final da palestra vocês vão entender um pouquinho. Bom, a AMIC, vou apresentar para vocês que é uma associação dos amigos do Hospital da Criança. Ela nasceu em 2020, antes mesmo do hospital estar estabelecido na cidade de Maringá, pensando na perspectiva de ajuda mútua às famílias. Hoje, nós temos muitas famílias que têm os seus filhos, crianças e adolescentes com doenças raras. Os atendimentos são feitos no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Então, a AMIC nasceu na perspectiva de reduzir a estrada da dor. Então, automaticamente, a partir de ontem, foi assim um grande marco realmente ter o ambulatório de doenças raras com o Dr. Arthur atendendo, porque essas famílias vão passar a ser atendidas aqui na nossa cidade. Então, vai ser um grande ganho. Grande maioria das nossas famílias, elas têm o seu grau de vulnerabilidade de recurso muito baixo, então, sem falar que grande parte das famílias são regidas por mulheres e tem não somente o filho com doenças raras, tem outros filhos. Então, diante desse agravo, nós temos muito que se alegrar, porque o consultório de genética e de doenças raras que vai ser implantado no Hospital da Criança vai ser de grande valia a toda a 15ª regional aqui do norte do Paraná. Então, nós não atenderemos somente Maringá, mas os 30 municípios que regem a 15ª regional. Essa é a AMIC. Então, hoje nós temos 29 famílias atendidas, elas são de Maringá, com crianças e adolescentes com doenças raras. Cada criança tem uma doença rara específica, então entra dentro da estatística que o nosso amigo aqui, enfermeiro, colocou. Então, se para doenças raras oculares existem
uma média de 900 doenças raras. Então, eu estou falando aqui de estatísticas de doença rara no geral. Nós atendemos 29 famílias. E eu tenho 2 estudos de casos que são nossos assistidos. Eu vou depois contar para vocês. A nossa proposta, como eu falei, é atender a toda a 5ª regional, dando suporte a todo o norte do Paraná. O atendimento acontece hoje em uma base administrativa, lá no Centro Social Urbano. Desde ontem, com o consultório de genética funcionando e o atendimento do Dr. Arthur, nós já estamos pleiteando uma casa para dar atendimento a todas essas famílias a 100 metros mais ou menos aí do hospital. Porque a proposta da AMIC é ter uma casa de apoio, dar apoio a essas famílias. Então, um exemplo básico que ocorre, a família vai para Curitiba em um atendimento de consulta. Nesse meio tempo, a criança ou adolescente passa por alguma dificuldade de comorbidade e ela precisa ficar internada. A família não se preparou financeiramente para isso. E existe todo um critério para ela ser atendida na Casa de Apoio do Pequeno Príncipe. Então, por muitas vezes, nós, como associação, atendemos essa família financeiramente no suporte à comida, no suporte ao atendimento no hotel, porque existem várias inconstâncias até ela chegar em Curitiba ou até mesmo permanecer lá naquela cidade. Então, é por isso que a AMIC nasceu com esse intuito de cooperar com essas famílias e reduzir a estrada da dor. Bom, vou falar um pouquinho do nosso tema, que é compreendendo os desafios nos atendimentos. Eu sou assistente social, estou atuante como assistente social na AMIC e tenho os atendimentos direto com as famílias. Os desafios que nós enfrentamos são dos mais diversos possíveis. Se você estava aqui na palestra pela manhã, vocês me viram perguntar e ao mesmo tempo responder dessa multifuncionalidade em que todos nós, seja doutores, enfermeiros, lá o assistente social na ponta, toda a rede de saúde, ter uma conexão ao atender esse paciente, seja ele com doenças oculares raras ou qualquer outra doença. Uma vez que cada pessoa ou doutor estudou para uma finalidade específica, mas nós precisamos ter esse senso de perceber que o outro também pode fazer um conjunto para reduzir essa estrada de procurar o seu diagnóstico. Então, quando nós entramos em uma perspectiva de um indivíduo, ele vai passar por vários e vários médicos. E se todos esses médicos tivessem essa sensibilidade e conexão de se perceber no contexto, como vocês ouviram pela manhã, nós poderíamos ter essa redução ou até mesmo perspectiva, porque tem muitas famílias, muitas crianças e adolescentes que nem chegam a ter o seu diagnóstico por conta de uma demora excessiva em descobrir. Então, todos nós somos importantes, cada um com a sua diversidade rara, mas todas são importantes. Hoje, nós estamos especialmente falando sobre as doenças raras oculares. E que, de uma certa maneira, hoje eu saí para almoçar com as meninas, eu aprendi tanto, eu falei, gente, eu preciso estar mais ativa com esse público. Tenho contato diferenciado com o público que nós assistimos, que são diversas doenças raras, mas quando nós falamos de doenças oculares, há peculiaridades que precisam ser observadas, que precisam ter atenção e sensibilidade. E isso nós só aprendemos no dia a dia e no contato. Então é fundamental que os profissionais estejam bem informados. Então, parabéns se você chegou até aqui. Eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil, que eu também já estive aí, estou terminando uma outra pós, mas você, com certeza, no final da sua graduação, você vai ser um profissional diferenciado. Porque uma vez que você busca conhecimento, quando o paciente sentar na frente, no seu consultório, você vai ter essa sensibilidade e essa percepção. E com certeza você vai sair na frente e vai ajudar e cooperar com o seu paciente. Nós precisamos oferecer o suporte necessário e garantido.
esses pacientes recebam o cuidado adequado e a atenção que merecem. Então, todos nós precisamos ter essa atenção. Continuando com os desafios, né? A falta de apoio e de recurso. Não falta apoio nem recurso. Né? O Pedro e a Valéria, eles sentiram na pele o que é a necessidade de compreensão do outro para apoiar um seminário como esse. Primeiro seminário paranaense de doenças oculares raras. Então, nós temos essa dificuldade, não de convencer, mas de sensibilizar o outro que as doenças raras oculares existem e precisa de atenção tanto quanto as outras doenças raras. Então, nós precisamos ser essas pessoas que incentivam, que estão ligadas diretamente para que a promoção da informação principalmente chegue até a ponta. Eu estou falando muito rápido? Tá bom assim? Mais alto, mais baixo? Tá ótimo? Ai, amei. Então, vamos continuar. É importante buscar informação, apoio de organizações de saúde e, se possível, recursos públicos e privados que possam ajudar nesse cuidado. Gente, quando eu escrevi isso, eu pensei, eu vou dizer isso mesmo? Porque nós, à frente de uma associação ou de uma instituição sem fins lucrativos, que é tudo a mesma coisa, nós temos dificuldade em cumprir os padrões para exigir do poder público recursos e políticas públicas. E eu fico pensando, dentro da nossa realidade de atendimento, quantas pessoas não têm informação mínima para ir atrás de uma consulta oftalmológica simples. Quantas pessoas têm dificuldade? O Haroldo teve o seu testemunho. Ele demorou quanto tempo para ele fazer essa identificação? Quase 40 anos. Então, prejudicialmente, nessa escada de não falta de informação, mas de percepção, de se perceber, o quanto isso prejudicou a vida dele. Agora, nós falamos numa realidade em que famílias têm 5 filhos, mora de aluguel ou casa cedida. Eu estou falando de relatos assistenciais na cidade de Maringá, que eu faço atendimento. 80% das nossas mães são abandonadas pelos pais após o diagnóstico do filho com doença rara. Elas nunca têm só um filho, são outros filhos. E eu não estou aqui querendo fazer você chorar, mas perceber o nível de dificuldade que é ter todo um contexto de um diagnóstico, talvez sem CID e sem saber o que fazer. E se eu e você, como profissional, não sensibilizarmos e entender que a partir de mim e do meu olhar eu posso fazer no outro uma vida melhor, nós precisamos estar sensibilizados para viver e fazer o outro viver aquilo que tem que ser feito. Então é muito importante nós procurarmos ajuda com o poder público. Na prática aqui é tão tranquilo, mas na prática é surreal. Nós tivemos um avanço do hospital vindo para cá, estava até conversando com as minhas amigas, que viram amigas de anos já, o quanto vai ser benéfico para a sociedade maringaense, o Hospital da Criança aqui, com seus atendimentos. Principalmente, é claro que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, com as doenças raras, seja elas oculares ou outras doenças. Ter um geneticista que vai olhar para as nossas famílias e dizer assim, eu vou tentar te ajudar, isso já ameniza todo um contexto de atendimento psiquiátrico e psicológico das famílias que a gente precisa intervir. Para vocês terem noção, dentro do atendimento da AMIC, o mínimo que a gente consegue estabelecer para aquelas famílias, crianças de 6 a 7 anos que nunca foram a um consultório odontológico. Vocês têm noção do que é isso? A criança ou adolescente, ele já tem uma comorbidade, ele já tem um diagnóstico ou está em busca dele, e a mãe não tem estrutura nem emocional e nem financeira para procurar um consultório odontológico. E nós sabemos muito bem que o nosso corpo é um funcionamento inteiro por completo. Então, se essa criança, esse adolescente não busca, ou se a família não consegue buscar o mínimo, nós, como sociedade de organização civil, a gente faz isso por eles. Então, nós precisamos buscar informação, buscar recurso para que isso seja efetivo. Eu trouxe para vocês aqui
alguns dados estatísticos que eu fiz no portal da transferência aqui de Maringá. Vocês já tiveram curiosidade? Porque se tem uma pessoa curiosa nessa vida é eu. Eu sou muito indignada. Eu fui dar uma entrevista na televisão e as pessoas, elas me veem hoje, elas dão tchau. Fala indignada, porque elas não acharam que eu iria falar isso na TV. Por que você luta por causas sociais? Eu sou indignada. Como assim? Eu sou indignada com certos tipos de coisa que acontecem. Então, quando você se indigna, quando você luta por uma causa, você vai buscar informação. E foi isso que aconteceu. Fiz essa pesquisa no dia 5/5 e a lista de espera para pacientes para primeira consulta. Detalhe, consulta oftalmológica simples. A fila da lista de espera para adultos, ela está em 7.619 na fila de espera. Eu posso rir, eu posso chorar. Isso foi no dia 5, tá? Ontem eu estava revisando a minha palestra. Cabe ressaltar para vocês que aumentou. Outro dado estatístico. Para crianças e adolescentes, tem um total de 1.609 pacientes aguardando. Consulta oftalmológica simples. Tem mais, espera aí. E agora, a lista de espera para exames ou cirurgias. Vamos falar da doença de cataratas. É a mais comum, né, Pedro? Eu peguei a mais comum. Falei, eu não vou exagerar, porque senão vai ser demais. Então, vamos lá. Lista de espera para cirurgia de catarata, que é a doença dos olhos considerável mais comum. Atualmente, a fila de espera está em 991 adultos. Então, seu pai, você já viu lá qual que é a fila que seu pai está? Olha, acho que minhas irmãs que vêm mais. Eu não estou acompanhando muito, não. Mas ele está esperando já faz uns 3 meses. E qual que é o número? Você sabe? Não sei. Dá pra ver também qual que é o número. É desesperador, tá? Então não vê, tá? Só coloca na mão de Deus. E para adultos, 991. E para crianças, 7. Para criança até que... Criança tá um pouquinho. E outro dado estatístico é para biometria ultrassônica monocular, que também é um exame, a doutora vai poder falar para mim, é o exame que antecede a cirurgia de... tô sabida demais, gente, estudei. Esse exame é o que antecede. Então, as famílias precisam passar por esse exame para então ir para a fila da cirurgia, tá? 44 pacientes aguardando. Vocês percebem a discrepância que é? De 991, 44 pacientes aguardando, não fez sentido para mim. Porque na minha ideia, tá certo que oscila bastante, mas, poxa vida, em 30 dias, você acha que a 15ª não conseguiria fazer 44 consultas? É por isso que eu fico indignada. E aí eu não posso lutar por... Olha, gente, eu fico indignada. Vou passar, senão eu vou... Porque não faz sentido pra mim. Em Maringá, né? Em Maringá. Eu estou falando da 15ª Maringá. Não tá batendo essa conta. Não tá batendo essa conta. Quase que eu peguei a secretária de saúde aqui. Eu falei, não, vou deixar ela quietinha. Vou no gabinete dela depois. E outra coisa. A fila de espera do SUS. Então... A fila via SUS para atendimento especializado em oftalmologia, ela pode variar bastante. Quando eu li isso aqui, bastante. Eu não sou muito da área da matemática, mas o quanto é bastante para você? O quanto é bastante para essa família que está desesperada para saber qual é o diagnóstico dessa criança, desse adolescente ou deste adulto? O quanto é bastante? Eu fiquei, o quanto é bastante? E isso ficou... não me deixou dormir à noite. O quanto é bastante? Tá certo que algumas empresas fazem essas consultas oftalmológicas mais básicas, mas o quanto é bastante para aquela fila de 991? Não faz sentido para mim. Eu sou indignada, vocês perceberam, né? A demora da fila do atendimento oftalmológico pelo SUS pode trazer vários problemas importantes. Entre eles estão os agravamentos das condições oculares, que poderiam ser tratadas de maneira mais segura e rápida, sem muito desconforto. Eu estava conversando com o Pedro quando ele fez o convite,
E ele tem pessoas lá na Mitocom atendidos que tinha uma doença tratável. Qual era o nome da doença, Pedro? Glaucoma. A pessoa esperou mais de um ano para atendimento enquanto isso procede. Mais de um ano por atendimento. Glaucoma, doutora. Levou a cegueira desse paciente. Eu fico indignada, porque existe uma fila. Existe um processo a ser seguido. Tá, beleza, nós vamos seguir o filme aqui, o processo. Mas o quanto é bastante para essa pessoa, para esse indivíduo, perder toda a sua mobilidade e começar uma nova vida? Com todo um contexto que precisa ser ajustado. O quanto é o bastante? Então nós precisamos entender que precisamos nos indignar mais, e não aceitar tudo. Tá? Então a fila de espera é longa, vocês já sabem disso. Eu não vou ficar falando disso porque eu me indigno muito. Mas nós precisamos ter voz e vez. Então talvez você nunca entrou lá para você ver dados estatísticos. Se você é indignado que nem eu, não entra, que você vai ficar arrepiado. Mas eu acredito que... Oi? Eu não entendi, desculpa. É por isso que eu não entro. Porque se eu entrar, eu vou ficar muito mais que indignada. Eu vou me estressar, eu vou querer brigar, então não dá certo. Ou ainda pra gente agir, pra gente fazer alguma coisa. Isso. Ou procura a Mitocom, procura o Pedro para se fazer algo. E eu estava conversando com o Pedro também com relação a isso. Quando nós estamos conectados a uma causa, automaticamente a nossa sensibilidade, a nossa percepção, ela fica mais aguçada. Eu contei para ele, vocês, quem estava aqui de manhã ouviu, eu tenho uma dificuldade, né, uma pessoa com dificuldade ocular e auditiva, que é o meu esposo. E assim, quando a gente fala de reconhecer a doença, existem alguns passos para a pessoa aceitar que está com algum tipo de patologia e depois os processos de buscar ajuda. E automaticamente nos contatos, né, interpessoais, eu descobri um amigo de dentro de casa que tem doença rara no olho. Por quê? Eu comecei a ter uma sensibilidade pela causa, comecei a ter um olhar diferente e ter percepção. Então é isso que hoje o simpósio quer fazer com vocês. Que vocês sejam impulsionados a ter essa conexão e olhar o outro de uma maneira sensível. Eu não tive, gente, a pessoa dentro da minha casa. Eu falei, cara, tem o Pedro que ele me tocou. Ele falou, uau! Ele já passou por um especialista muito top aqui em Maringá e levou o caso dele para fora do país. Passou por 20 especialistas fora do país e ninguém deu o diagnóstico. Não conseguiram fechar o diagnóstico dele. Um menino de 28 anos. Tem todas as suas limitações, tem todas as suas dificuldades. Então, como eu, Camila, posso cooperar com o outro? Fazendo o que vocês estão fazendo, sentado, talvez ouvindo essa pessoa ardida, mas trazendo essa proposta para vocês se indignarem e talvez estudarem um pouquinho mais e compreender da necessidade de olhar o outro. Essa fila de espera. E eu vou trazer para vocês, estou finalizando, os 2 casos que nós temos, que na MIC nós atendemos 29 famílias e 2 delas são adolescentes que têm esta síndrome. Vocês me ajudam aí porque são difíceis de falar, viu? Síndrome de Irlen, isso. É uma alteração visio-perceptual causada por um desequilíbrio da capacidade de adaptação à luz e que produz alteração no córtex visual e déficit na leitura. Essa família aqui é uma adolescente. Essa família aqui demorou ter essa percepção. Foi basicamente o que aconteceu com o Haroldo. A criança começou a idade escolar com todas as suas limitações e demorou um pouco para essa professora e a mãe também ter essa percepção. Então, quando foi para fechar o diagnóstico dele, ele já estava adolescente. Então, hoje, ele é atendido pela MIC. Foi seu aluno, né, Pedro? Sim, no estágio, sim. O estágio, né? E, coincidentemente, o Pedro já atendeu esse adolescente em um estágio escolar. Foi isso, né, Pedro? Isso. E na graduação, porque ele está passando por todos os processos. Então, assim, o primeiro olhar, a sensibilidade, cabe a você, profissional, cabe a nós, profissionais, que está na ponta. Talvez a família não vá ter essa percepção por falta de informação.
nós que somos muito sabidos, nós vamos ter que fazer o que talvez a família não consiga fazer. Está nas suas mãos. E o segundo caso é a síndrome de Morsier. Pronunciei certo? Morsier? Não? Morsier. Não ouvi no Google para eu saber como é que era a pronúncia, tá? Confesso. Então, esse também é um adolescente que é assistido pela MIC. Essa síndrome, ela tem uma displasia séptica óptica, DSO. É uma doença congênita rara que afeta o desenvolvimento do cérebro, especialmente na região na linha média. É caracterizada por 3 principais componentes. Primeiro, hipoplasia do nervo óptico, disfunção endocrina, eu acho que é assim que pronuncia, endócrina, isso, e isso, sabia da hipófise, isso, e anormalidades na linha média cerebral, com ausência do séptico pelúcido. Pelúcido? Isso. É isso aí que vocês estão lendo. A minha prática é sentar, ouvir, deixar chorar e falar, vamos tentar te ajudar, vamos ligar pro Pedro, tá? Qual que é a minha tática geral? Sentou na minha mesa, fiz o plano individual e falar, vamos ligar pro Pedro, vamos, todo mundo ligar pro Pedro, tá? Eu estou aqui também como uma pessoa que aprende, quer aprender e estou aprendendo, tá? Então quero deixar essa mensagem para vocês. Quando a gente fala de política pública, já foi falado aqui um pouquinho, nós precisamos ser pessoas indignadas para que nós temos essa sensibilidade para gerar políticas públicas. Como profissionais de saúde, cidadãos do senso comum, cabe a cada um de nós buscarmos meio de disseminar informação e sugerir políticas públicas para o público que tanto necessita de atenção.